Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Bem, eu sou o Kleber Lucas e no vídeo de hoje nós temos aí mais uma notícia bombástica que pode ou está aí deixando alguns superministros aqui no Brasil e também o governo como um todo de cabelo em pé. Eu estou falando dessa informação aqui do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, para o Jornal da Oeste. Ele diz o seguinte, que Trump pode criminalizar o governo brasileiro. Mas, afinal, do que exatamente o deputado está falando ou se referindo? Será mesmo que o governo norte-americano tem poder para intervir no governo brasileiro, de alguma forma? Seja no executivo, no legislativo ou mesmo no poder judiciário? E qual seria esse tipo de retaliação? Bom, é isso que vamos ver hoje aqui no canal Impávido Colosso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e comenta o que você acha que vai acontecer com algumas autoridades brasileiras depois da posse de Trump em 20 de janeiro de 2025. Eu quero saber a sua opinião, ok? Bom, então vamos lá. Após essa entrevista aí, essa declaração do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, falando aí de uma possível retaliação, de uma possível influência norte-americana no Estado brasileiro, após então aí a posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Talvez você pode estar pensando o seguinte, mas será que isso é possível? Bom, vamos voltar aí um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para 2021, 2022. Eu tenho aqui uma reportagem da revista, aliás, do Antagonista, que diz o seguinte, a influência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras de 2022. Essa foi uma reportagem publicada em 21 de 6 de 2023, portanto, aí há mais de um ano. E eu vou ler aqui alguns trechos dessa reportagem para a gente tentar entender aí um pouquinho do que pode acontecer a partir de 2025 aí com o governo de Donald Trump com relação ao Brasil. Bem, vamos lá. Diz o seguinte a reportagem. Em meio a especulações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022, o governo dos Estados Unidos atuou nos bastidores para que o resultado das urnas fosse respeitado. Segundo o Financial Times, a Casa Branca iniciou aí uma pressão discreta para instar os líderes políticos militares brasileiros a salvaguardiar a democracia. O objetivo era enfatizar aos aliados próximos de Jair Bolsonaro que Washington não toleraria qualquer tentativa de questionar o processo de votação ou até mesmo o resultado das eleições, para evitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro questionasse então as eleições. As autoridades dos Estados Unidos iniciaram uma campanha coordenada, mas não anunciada, junto ao governo brasileiro, junto ao Deep State aí brasileiro, incluindo as Forças Armadas, a CIA e também o Departamento de Estado, o Pentágono e, claro, a Casa Branca de Joe Biden. Segundo Michael McKinley, um ex-alto funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador do Brasil, ele disse o seguinte, que, abre aspas, foi um compromisso muito incomum. Foi quase um ano civil de estratégia sendo feito com um objetivo muito específico, não de apoiar um candidato brasileiro em detrimento de outro, mas muito focado no processo eleitoral, em garantir que o processo funcionasse, declarou então Michael McKinley. E de acordo também com um ex-alto funcionário do Departamento de Estado, o Tom Shannon, o esforço começou com a visita do Conselheiro de Segurança Nacional de Biden, o Jake Sullivan, ao Brasil em agosto de 2021, que deixou aí sua reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro um tanto preocupado. Segundo o que declarou Sullivan, juntamente com a sua equipe, que o acompanhou, eles saíram pensando que Bolsonaro era totalmente capaz de manipular os resultados das eleições ou negá-los como Donald Trump havia feito. Portanto, essa foi a afirmação aí de Sullivan, juntamente com a sua equipe, ao governo norte-americano. Shannon também relembrou ao jornal a conversa que teve com ele, Hamilton Mourão, durante uma visita do ex-vice-presidente brasileiro a Nova York em julho do ano passado. Depois de responder às perguntas sobre os riscos de um golpe, Mourão, segundo Shannon, disse também estar muito preocupado com as intenções dos apoiadores de Bolsonaro. Veja bem, olha aí a declaração de Hamilton Mourão. Isso foi em 2022, nessa declaração aí de Hamilton Mourão.
Um dia depois da conversa entre Shannon e Mourão, o Departamento de Estado americano emitiu um endosso ao sistema de votação brasileiro, dizendo que o sistema eleitoral era capaz e testado pelo tempo e as instituições democráticas do Brasil, elas servem de modelo para as nações do hemisfério e também do mundo. A declaração dos Estados Unidos foi muito importante, principalmente para os militares, afirmou um alto funcionário brasileiro ao Financial Times. Eles recebem equipamentos dos Estados Unidos e fazem treinamento por lá, então ter um bom relacionamento aí com os americanos é muito importante para os militares brasileiros. A declaração foi um antídoto contra a intervenção militar. Bem, então aqui para vocês terem uma ideia, há essa possibilidade de haver aí uma influência, né? Uma influência, ela pode ser velada, ela pode ser direta ou indireta, mas há sim essa possibilidade porque aconteceu essa influência americana para que o resultado das eleições de 2022 ocorressem da maneira que os Estados Unidos queria que acontecesse, ok? Então, aí está o ponto. Há sim essa possibilidade, há como haver aí essa pressão dos Estados Unidos, porque, como eu falei, aconteceu com o governo de Joe Biden para, de certa forma, aí, tirar Bolsonaro do páreo, e agora pode acontecer novamente, mas aí já por outras razões que nós vamos ver aqui na reportagem também da revista Oeste, né, nessa entrevista aí do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança. Olha só, parlamentares dos Estados Unidos passaram a discutir no Congresso norte-americano decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, aqui do STF, que ordenou bloqueios das redes sociais de brasileiros. Alguns reconheceram que houve censuras impostas pelo magistrado a jornalistas e também políticos de direita. A título de exemplo, a representante republicana Maria Elvira Salazar chegou a mostrar uma foto aí de Moraes, né, lá no parlamento americano. Na ocasião, ela expôs alguns fatos que ocorreram aqui no Brasil. Um deles foi a ordem de derrubar um post que mostrava o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ditadores. O outro exemplo foi o prazo de 1 hora que o ministro deu para o X derrubar aí publicações de políticos conservadores. Bem, agora com a vitória de Donald Trump do Partido Republicano, a atuação para coibir os excessos do judiciário brasileiro vai aumentar. É o que afirma então o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL. Em entrevista na edição aí desta terça-feira, da última terça-feira, dia 12, ao Jornal da Oeste, o parlamentar afirmou que o republicano pode criminalizar o governo brasileiro pelas ilegalidades da Suprema Corte. Veja o que disse então aí o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Então, tudo que estiver no escopo de ação unilateral do poder norte-americano será utilizado, claro que dentro de uma baliza da legalidade do direito norte-americano e também do poder do presidente da República. Então isso é importante a gente notar. Tudo que for legalmente aplicável, na minha opinião, será usado e pode ir muito além do que somente cancelamento de visto. Ainda segundo o deputado, além de cancelar vistos de ministros do STF, o governo Trump pode bloquear transações financeiras internacionais. Luiz Felipe lembrou que os Estados Unidos têm aí forte influência no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ouça. Pode ir também na questão de bloqueio de bens. E influência até mesmo de outros países que estejam dentro da esfera de influência dos Estados Unidos, para que esse tipo de pessoa seja até criminalizado em outros âmbitos, que não somente os Estados Unidos. Então ele pode criar vários problemas aí. Lembrando, o país, Brasil, participa do FATCA, que é um acordo de transações financeiras mundiais, onde dá transparência a todo o que é dentro do sistema de plataforma SWIFT. Tem que ter transparência absoluta. E o que acontece? O Conselho de Segurança da ONU tem lá os Estados Unidos como um dos países, um dos 5 países que tem direito a veto. E eles podem criminalizar, o Conselho de Segurança pode criminalizar esse tipo de prática que nós vemos aqui no Brasil. Se o Conselho de Segurança criminalizar através de uma influência dos Estados Unidos, eles automaticamente serão perseguidos como criminais. E só terão proteção no Brasil. Internacionalmente vão ter um problema grave. E o próprio Brasil terá que obedecer ao Conselho de Segurança e entregar esses criminosos. O deputado Luiz Felipe ainda pontuou que o governo brasileiro tem deixado aí o Brasil contra os Estados Unidos e, além disso, a favor de países terroristas e ditatoriais e contra os norte-americanos. Isso, conforme o deputado, prejudica em muito a relação do Brasil
com o futuro governo Trump. Luiz Felipe também comentou a postura aí do próximo secretário de Estado norte-americano. Estamos falando dele, de Marco Rubio. O deputado afirmou, por fim, que a escolha do senador republicano Marco Rubio para ser aí o secretário de Estado norte-americano vai contribuir com o novo governo dos Estados Unidos. O parlamentar comentou a postura agressiva de Rubio, que é contra o narcotráfico e também as imigrações ilegais. Além disso, o próximo secretário de Estado tem postura conservadora com relação à família, é contra a agenda woke e tem uma visão alinhada ao antigo conservadorismo norte-americano na linha aí de Ronald Reagan, presidente do país de 1981 a 1989. Bom, agora nós queremos saber a sua opinião lá na seção de comentários. Será que teremos fortes sanções do governo americano para o Brasil a partir de 2025? Será que o ministro Alexandre de Moraes e o governo brasileiro, como um todo, têm motivos para ficar preocupado ou isso não vai dar em nada? Queremos saber a sua opinião, ok? Então, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Impávido Colosso.